telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas, que nos veem ao vivo nesse momento pela Vox TV e pela Empírios no Facebook. Eu tenho a honra e a satisfação de receber para um bate-papo nesta tarde, ao vivo, a presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Caetano do Sul, a Ilana Pousato, que amanhã vai comandar um simpósio regional de mobilidade urbana, das 18h30 até as 18 horas até as 20h30, mas quem vai dar detalhes é ela. Ilana, boa tarde, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Boa tarde, Joaquim, eu que agradeço, muito bacana poder falar com você, e ainda sobre esse evento aí que a gente está preparando com bastante carinho aí para os profissionais e para a população de modo geral. Muito obrigada. Legal. Fazia tempo que a gente não falava, né? Estava com saudades até de conversar com você, porque esse assunto é de extrema importância. Mobilidade urbana envolve vários aspectos, né? Quase que eu erro. Você está com um cartaz bem grande atrás, quase que eu falei 18h30, mas 18 horas, né, que vai começar, e vai até as 20h30, talvez até estenda um pouquinho mais, porque tem muita gente importante conversando. Fala um pouquinho como é que foi, primeiro, a ideia de promover esse simpósio e qual é o objetivo dele. Então, a ideia de fazer o simpósio vem de uma parceria que nós temos com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos São Caetano do Sul, tem com o CREA São Paulo. Então, a gente tem, ao longo aí do ano, a gente vem desenvolvendo vários cursos e palestras, e aí a gente consegue também aprovar alguns junto com o CREA, e um deles que nós apresentamos foi o simpósio. A ideia de trazer esse tema até foi para colocar a discussão sobre a mobilidade no momento em que a gente está entrando numa fase de campanha municipal, né, para os novos gestores, tudo. Então, a gente achou pertinente trazer esse tema para a discussão, e o Conselho aprovou dentro do projeto e está ajudando para que a gente consiga organizar o simpósio aí envolvendo os profissionais. Esse evento era para ter acontecido logo no começo do ano, tá, em abril, né? Em função da pandemia, a gente teve que adiar e mudar o formato também, porque era para realizar presencialmente. E aí, agora a gente teve que se adequar à nova condição, e a gente vai fazer um modo semipresencial. Então, a ideia é levar através da mídia, né, das mídias dos canais digitais para os participantes, e alguns palestrantes estarão no local fazendo a transmissão, e atendendo todas as normas, os protocolos de segurança, mas para que a gente possa estabelecer um debate mais dinâmico até, né? Então, o formato mais ou menos desse. Legal. E as pessoas, os interessados, é claro que a maioria deve ser engenheiro, arquiteto, profissionais da área, mas qualquer pessoa pode assistir, né, pelas redes sociais, elas vão ter acesso a esse simpósio em que canais? É YouTube? Como é que é isso? No YouTube e através do Facebook também. Certo. Aí entra no YouTube, Facebook, digita lá Associação dos Engenheiros, simpósio regional. A gente tem divulgado isso através de um convite, né, através do mailing, o pessoal tem feito inscrição, e aí no dia do evento a gente encaminha o link para o pessoal se conectar. Mas geralmente a gente depois coloca para o e-mail, para quem se mostrar interessado em participar, a gente envia o link, porque a gente precisa ter um registro também, né, da quantidade de pessoas, tudo, o pessoal que se inscreveu, a atividade, a área de atuação. Legal. Eu estou vendo aqui que tem participações confirmadas do Marcelo Ferreira, que é da CEMOB. Da CEMOB, em São Caetano. E da professora Daniela Flores, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. São dois especialistas, são dois profissionais que vivem o dia a dia dessa questão. São Caetano do Sul, especificamente, tem uma problemática aí de mobilidade, até pelo tamanho da cidade, com 15 quilômetros quadrados, para estacionar é algo complicado. O uso do carro também é algo que precisa ser rediscutido. Esse vai ser um dos temas do debate aí, como convencer as pessoas da necessidade de se utilizar de transporte coletivo. Como é que é? Fala um pouquinho desse tema. Sim, a gente está vai dividindo em dois módulos, um tratando da parte do sistema viário, que cabe mais à CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade de São Caetano do Sul, tanto que o secretário também confirmou presença, espero que dê tudo certo para ele poder participar.
O outro segmento seria com a professora Daniela, falando da mobilidade de um modo geral, para que a gente tenha uma mobilidade inclusiva, uma mobilidade sustentável também, porque como você falou, geralmente quando a gente fala mobilidade, o pessoal já liga com o transporte público, e não é só isso, você tem o caminhar, você tem o transporte de carga, você tem a questão do transporte motorizado, não motorizado, que são as bicicletas, patinetes, skate. Então, o desafio é a gente juntar todos esses elementos na discussão da mobilidade para que a gente faça com que a cidade funcione, né? E evitar os pontos de trânsito, facilitar a questão do acesso ao transporte público e que se tenha um transporte público seguro. Então, como você falou, é um tema extenso, assunto não falta, e dependendo do foco que a gente levar, vai embora. Meia-noite é pouco. É verdade. Agora, o nome é Simpósio Regional. Regional. Então, eu entendo que, é óbvio, não dá para a gente falar de mobilidade urbana, por exemplo, numa região conurbada, aí como é o ABCD, que tem 7 cidades, além de a capital, que está muito ligada, porque tudo isso envolve um planejamento conjunto. Como é que você vê essa situação da inter-relação dos gestores municipais hoje em toda a ABC? Eu sei que a gente tem o consórcio intermunicipal, mas eu pergunto, funciona? Está funcionando? O que precisa mudar? Você fala de discutir a partir de fatos reais, da realidade do que acontece. A partir da realidade, qual é o diagnóstico que a gente pode ter? São Caetano, ele está no meio do caminho, né? A gente sofre em questão... Agora, nesse momento, um pouco menos por conta da pandemia e que alguns horários foram modificados, mas São Caetano está na passagem, né? O pessoal que vai de São Paulo para Santo André, São Bernardo, Santo André, então não tem como falar em mobilidade, transporte público, deslocamentos motorizados sem a gente pensar em questão da região. Então, essa discussão, ela tem que se... Eu acho que a proposta do simpósio também é trazer à luz a discussão que ela tem que ocorrer de modo integrado. Existe o consórcio intermunicipal, como você bem falou, mas o objetivo é a gente melhorar essa conversa, esse diálogo, né, colocando gestores públicos também em contato com a população para levantar as demandas, porque, é claro, a população ela vai trazer o problema, né, o que está acontecendo, onde não está funcionando, e o gestor público ele vai ter que ter um olhar para buscar uma solução, junto com os técnicos da área, né? Então, a gente tem especialistas na engenharia, especialistas na arquitetura, que pensam urbanismo, que pensam sistemas de transporte, e esse pessoal todo ele tem que conversar integrado com o gestor público para buscar parcerias até de investimentos em nova tecnologia, em tecnologias sustentáveis, para que a gente tenha uma mobilidade com qualidade, né, e garantida para todos. Então, a discussão no nível regional ela é importante, ela se faz necessária, e São Caetano não pode fugir disso, entendeu? Legal. Você, quando falou, lógico, a gente não pode limitar o debate da mobilidade urbana ao transporte coletivo, embora ele seja essencial, até para a gente garantir uma maior fluidez do tráfego de uma forma geral, mas essa questão da bicicleta é uma questão que já foi bastante polêmica em várias cidades. Tem a diferença entre ciclovia, ciclofaixa. Tem gente que fala assim, poxa, mas as cidades elas não foram planejadas, preparadas para o ciclista, né? Você pegar alguns pontos, pegando São Caetano, por exemplo, se pegar uma rua Oswaldo Cruz, alguma outra Amazonas, em alguns trechos, fica praticamente impossível você subir de bicicleta, né? A não ser que seja um atleta bem preparado. Mas as nossas cidades, de uma forma geral, elas permitem, por exemplo, que se aposte na bicicleta como meio de transporte? Eu acredito que sim, porque independente da gente estabelecer algumas ciclovias, a gente precisa ter esse olhar para a cidade, quando eu comentei, né, ouvir a população, observar como a população se comporta. Se a gente parar um pouquinho se tiver um momento de prestar atenção, você já está dirigindo, quando a gente está de carro, você vê o pessoal andando de bicicleta. Então, as pessoas elas fazem um caminho meio natural, até procuram as vias que são mais fáceis para poder caminhar e garantir esse deslocamento pela bicicleta. O que acontece? A gente precisa elencar as ciclovias, né,
criar essas ciclofaixas aí para que tenha segurança, e também observar esse comportamento, que é um comportamento natural da pessoa que usa a bicicleta, e estabelecer, existe um instrumento que são as ciclorotas. Então, são vias que elas não são específicas para a bicicleta, mas que, de repente, elas podem ser elencadas como ruas onde passam ciclistas. Então, você, como motorista do carro, você vai entrar naquela avenida, naquela rua, e você vai estar atento, falando, olha, eu preciso ter atenção, porque aqui é uma rota de ciclista. Então, eu acho que a gente tem instrumentos para poder harmonizar esses sistemas, né? Então, as cidades independentes são, como você falou, tem um acidente, um desenho topográfico muito específico, tem muitos morros, tal, então o pessoal anda ali, não, é atleta, mas a gente tem que garantir, o atleta ele vai para qualquer lugar, né, assim, o desafio dele é enfrentar esses obstáculos até, né. Agora, e as pessoas que trabalham, que dependem da bicicleta, elas acabam fazendo um caminho meio natural. Então, é a gente observar esse caminho e ver como que a gente pode garantir, oferecer uma condição segura para que ele se desloque através da bicicleta. Legal. Você começou na primeira resposta falando que esse debate havia sido planejado ou pensado para o começo do ano, um ano importante, um ano de eleição municipal, onde, aí eu concordo plenamente, porque tem que se promover debates de alto nível, debates com técnicos, com quem entende de cada assunto especificamente, porque, de repente, o debate eleitoral ele fica reduzido à questão de picuinhas, aquelas bobagenzinhas de quem é contra fala sempre contra, quem é a favor fala sempre a favor, e ninguém procura discutir e ouvir a comunidade. Isso que você falou agora é importantíssimo, ouvir a sociedade, saber aquilo que ela espera do gestor, que nada mais é do que um funcionário público, e que tem que saber que tem que se portar dessa forma. Você preside uma associação importantíssima, a gente já fez outras entrevistas, e eu sei da seriedade e da competência do seu trabalho. Como é que você avalia os nossos gestores atuais, não só prefeitos, mas tem vereadores também, os vereadores às vezes se manifestam, às vezes não se manifestam. Você acha que a gente tem adotado políticas importantes ou ainda a gente deixa muito a desejar e precisa aproveitar esse momento de campanha, até de apresentação de propostas, para aprimorar e tornar algo muito mais útil para a sociedade? Olha, eu vejo da seguinte maneira, a gente está sempre em evolução, né? Está evoluindo no debate. A associação, inclusive, vai fazer 18 anos amanhã, né? Que depois a gente comenta isso. Até a ideia de mudar a data foi para o dia 23 de setembro, até para coincidir com a data de aniversário. E nesses 18 anos, a gente sempre, aqui na Associação de São Caetano, nós sempre tivemos diretorias e profissionais envolvidos trazendo propostas, que é o que você falou. A crítica pela crítica, ela é vazia, não adianta. Então, eu, ainda mais como sendo um corpo técnico, eu posso criticar, sim, devo elogiar quando é o caso, e quando a gente estiver reunido, trazer uma proposta, senão não tem valor, né? O que a gente tem observado ao longo desse quase 2 décadas aí, é que essa relação também com os gestores públicos, ela também tem evoluído positivamente, né? Então, a gente acaba conseguindo levar algumas demandas, algumas podem ser atendidas, mas o debate ele acaba se aprofundando. Isso tanto na parte do executivo, quanto na parte do legislativo, na Câmara, né? E com os secretários também. Eu acho que tudo é um aprendizado, né? Eu não posso também cobrar uma solução sem eu participar. A gente discute muito aqui. Nós precisamos participar. Quando eu te chamo para um debate, mesmo você não concordando com alguma linha de pensamento, eu tenho que ir lá e conversar, porque senão não vale. Fica uma conversa só de um lado ou de outro. Nós, como técnicos, nosso papel é buscar soluções. Só que para eu implantar essas soluções, eu não vou fazer isso sozinho, eu preciso de todo mundo. Então, são os técnicos, é o poder público e é o engajamento também da população. Porque se eu simplesmente chego, olha, vai ser assim, com certeza isso não dá certo. No urbanismo, a gente sabe que a gente estuda muito isso, a relação das pessoas, e a gente vê que uma proposta para ela funcionar, um projeto para ser bom, você precisa do engajamento das pessoas. Então, a gente parte desse princípio,
fazer a crítica, mas com proposta, estabelecer um diálogo e ouvir todos os lados. Legal. Eu tenho feito várias entrevistas, claro, desde quando a gente foi colocado aqui em quarentena, ainda mais eu, que já passei dos 60, então a gente tem que, faz parte do grupo de risco, tem que ficar quietinho em casa, fazendo entrevista só online, assim, ainda bem que tem a tecnologia que nos permite tudo isso. E às vezes eu tento, quer dizer, eu falo, sempre tem algo de positivo numa crise, numa pandemia como essa, que é terrível, nós nunca vivemos algo parecido. Mas do ponto de vista da mobilidade, deu para tirar alguma lição, alguma coisa que foi percebida, olha, isso aqui não funciona, isso funciona, porque a gente precisava de um deslocamento mais rápido, por exemplo, de ambulância para atender as pessoas no começo. Deu para tirar alguma lição da pandemia? Eu acho que deu para levantar várias questões, né? Porque até então, antes da pandemia, e essa foi uma das conversas que nós tivemos aqui, sempre o transporte coletivo ele foi visto como a solução para a mobilidade, questão de diminuir congestionamento, deixe o seu carro em casa, use o ônibus, use o trem, metrô. E a primeira coisa que aconteceu quando a gente entrou nessa fase foi, opa, acendeu uma luzinha amarela, né? Eu não vou, qual é a segurança que eu vou ter de usar o transporte coletivo, né? De repente, a gente tem que evitar aglomerações, e a gente, infelizmente, ainda vê as pessoas em ônibus lotados, trens também. Então, eu acho, como eu te falei, a gente está num processo de evolução, um processo de entender o que está acontecendo, e algumas certezas que alguns técnicos também tinham, ou alguns defensores tinham, a gente tem que parar e reavaliar. Eu acho, sim, a gente tem que investir no transporte público, a gente precisa ofertar um transporte público de qualidade, que ofereça segurança, que tenha mais velocidade. E, aliado a isso, a questão das avenidas, das ruas que permeiam a cidade, até para que a gente consiga elencar o tipo de trânsito, né? E que a pessoa ela se sinta segura em deixar o carro em casa e falar, não, eu vou de ônibus, porque eu vou rápido, eu resolvo, não preciso me preocupar com estacionamento, e eu ando lá porque é seguro, é limpo, está conservado. Então, não é especificamente o caso de São Caetano, que a gente tem um transporte que ele tem uma boa qualidade, né? Não é, mas também nós não somos o caso da maioria, né? Nós somos a exceção. Mas tem muita coisa ainda para melhorar, sempre tem, né? Bom, e pensar sempre no futuro, né? Porque também planejar não é só arrumar soluções imediatas ou imediatistas. Eu sempre cito um exemplo que para mim é fantástico. Eu, há cerca de quase 40 anos, eu conversava com um ex-prefeito de Santo André, o Dr. Nilton da Costa Brandão, no comecinho dos anos 80. Ele foi eleito em 82 para o segundo mandato dele. Eu lembro de passear com ele ali em volta do Paço Municipal, e ele me falou naquela época, Joaquim, eu vou mandar fazer umas elevações para as calçadas aqui, dessa área central toda. Então, em cada quarteirão, a gente vai ter 3 ou 4 rampas para subir cadeira de roda, isso em 82. Aí eu falei, mas doutor Brandão, tem tanto cadeirante assim em Santo André? A gente não ouvia falar, nem existia esse termo cadeirante, acho que eu nem falei cadeirante. Falei alguma coisa de paraplégico, alguma coisa, na cidade que justifique esse investimento? Ele respondeu para mim, eu não sei, mas eu não sei porque se eles não têm essa inclusão, eles não saem de casa. Só com a cidade criando a possibilidade é que eles vão sair. Olha o pensamento dele há quase 40 anos. Então, planejar é pensar nisso. Nós precisamos pensar, por exemplo, São Caetano, para daqui a 40 anos. O que a gente vai precisar para começar a seguir o planejamento de uma forma que se permita chegar lá em condições, vocês falam aqui, em mobilidade inclusiva. Foi por isso que eu citei esse caso, né? O que é basicamente a mobilidade inclusiva? É você garantir o deslocamento a todas as pessoas, né? Independente da condição física dela, independente de inclusão também de raça, cor, tudo, né? Porque a cidade ela é para todos. Então, a gente falou muito em transporte, a gente falou em carro, falamos em bicicleta, mas o deslocamento principal que nós temos é a pé. Então, por isso, quando falar são as calçadas, a preocupação dele em facilitar a circulação nas calçadas, isso tem que ser sempre. Você pensa que no nosso caso São Caetano, você fala, mas tem ruas que são
muito íngremes, né? Como que você vai fazer? Então, o que acontece? A gente tem que fazer um trabalho de reeducação das pessoas também, porque, às vezes, quando você vai fazer um projeto de uma residência, o proprietário fala assim, quero resolver a minha calçada aqui, ele não olha a calçada do outro. Aí começam a ter aqueles degraus, isso é uma eterna briga, né? Um eterno problema. São coisas que, de repente, você fala, estão consolidadas, a gente não consiga mudar de imediato, mas então vamos pensar nos novos projetos, fazer respeitando essa condição, porque todo mundo anda a pé. Eu ando a pé, a minha filha, meus pais, todo mundo, né? Os mais idosos, os cachorrinhos, né? Quantas vezes o cachorrinho próprio sai da calçada, tem que ir para a sarjeta, correndo o risco de passar um carro, porque não consegue passar na calçada. Então, calçada é fundamental, é tão fundamental que às vezes a gente nem fala dela, né? Então, acaba deixando, né? E a gente não pode deixar, a gente tem que pensar nisso, garantir primeiro o deslocamento a pé das pessoas, aí depois os motorizados, os não motorizados, garantir um transporte de qualidade, a qualidade das vias, um transporte sustentável no ponto de vista de usar novos sistemas elétricos, híbridos, né? Então, a gente tem que caminhar para buscar a implantação com essas soluções. Existem muitas experiências, fora mesmo aqui da nossa região, dentro do Brasil mesmo, a gente não precisa ir para fora do Brasil. Muitas experiências que são positivas. Então, a gente olhar o que está sendo feito e tentar trazer para cá. Então, de repente, pensar num sistema de transporte intermunicipal que vá para essa linha do sustentável, né? Tem que ter esse foco também. Legal. Você falando nisso me lembrou de um outro episódio, há poucos anos, 2 ou 3 anos, eu encontrei com uma senhora que assistia muito ao programa e ela me parou na rua e falou assim, poxa, você veja a importância de conscientizar as pessoas, né, desse papel. Passou um fiscal da prefeitura aqui e disse que se eu não tirar uma caixa de concreto que eu tenho em volta do poste na minha calçada, ele vai me multar. Olha que absurdo, eu estou embelezando a cidade. E ela, uma senhorinha, na inocência dela, há muitos anos, ela fez em volta do poste que fica na esquina da rua, na casa dela, um quadrado de concreto, encheu de terra e plantou umas flores. Está lindo, bonito. Só que ali não permite que você passe com uma cadeira de rodas, não permite que você passe com um carrinho de bebê, não permite que você transite tranquilamente a pé. Quer dizer, a pessoa acha que está embelezando a calçada dela, mas está prejudicando o entorno, está prejudicando a sociedade em volta. Essa conversa é interessante, até de uma forma educada, de uma forma cordial, mostrar, olha, você não pode fazer isso na calçada. Você planta isso aí na calçada, você está atrapalhando o ir e vir de outras pessoas, né? É esse tipo de debate que vocês querem levantar. Né? Isso, porque aí mostra a importância do técnico, né? Tá atuando junto com a população de modo geral. Porque, é claro, eu acredito que ela tenha tido toda a boa intenção em fazer ali a muretinha em volta da árvore. Do poste, do poste, né? Do poste. Mas foi pior, imagina, você vê uma pessoa que não enxerga, que usa a guia, acaba tropeçando ali, batendo, ela não sabe, já tem o poste e tem a muretinha em volta. E às vezes o pessoal faz isso também nas árvores, e não é legal fazer. Tudo tem uma regra, né? A gente tem normas para poder fazer esse tipo de propor esse tipo de solução. Então, é importante conversar mesmo, até na própria prefeitura. Se ele for lá, muitas orientações ele vai pegar direto, mas liga para as associações, conversa com os técnicos, muitos engenheiros, arquitetos aí, todos estão disponíveis a orientar, né? Então, eu acho que vale a pena para que você não tenha que fazer 2 vezes, né? Porque ela fez, muito provavelmente tem que retirar, vai passar nervoso, perdeu dinheiro, perdeu tempo, e na intenção de ficar bonito, não ficou funcional, né? E a questão nossa sempre é essa, estética, mais funcionalidade, né? Legal. Ailana, a gente está chegando no final da entrevista. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar, que você acha importante ressaltar, para chamar o pessoal para esse simpósio aí? Fique à vontade. Eu acho que quem quiser participar está convidado, pode entrar no nosso site, que é o AEA-SCS, né, para que a gente .com.br, lá tem até as instruções, tudo para que a gente depois encaminhe o link. A ideia é até pegar algumas sugestões dos participantes e depois
algumas perguntas, a gente responde ao longo do tempo. A intenção também não é parar esse debate só nesse simpósio, a gente trazer outros profissionais até de outras cidades que tiveram, como eu falei, experiências bem-sucedidas, né, nas propostas para atender mobilidade, e a gente continuar nessa discussão. Porque, assim, a cidade, ela não é estagnada, ela não vai parar, né? Você vai fazer o modelo, ela para. Ela está sempre em transformação. Então, essas propostas, elas têm que ser sempre acompanhadas para que a gente, de repente, possa ver o que está funcionando e o que tem que ser mudado e buscar outras alternativas, né? Eu te agradeço, né, mais uma vez aí pelo convite. Gostaria até de aproveitar a tua audiência aí para chamar a atenção dos engenheiros, né, dos nossos amigos engenheiros, que no dia 1º de outubro vão ocorrer eleições para o Conselho, e é muito importante a gente dar apoio para essas ações do Conselho. Esse simpósio, assim como outros eventos que nós realizamos ao longo do ano, eles são feitos com o apoio do Conselho da Engenharia e Agronomia de São Paulo. O Conselho tem tido um olhar importante para essas ações, e mesmo sendo o papel principal do Conselho fiscalizar a atividade profissional, ele, junto com as entidades, tem essa preocupação em dar a qualificação para o profissional, manter o profissional sempre atuante na questão do seu aperfeiçoamento técnico. Então é isso, Joaquim. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, como eu agradeço também aqui as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, meu amigo Miro Mota, que está sempre aí, atento, participando, levantando questões. Quero até pedir desculpas, viu, Miro? No último programa, você fez uma pergunta e eu estava sem o retorno do Facebook e acabei não repassando a tua pergunta. Se eu não me engano, foi para o professor. Uma entrevista interessante sobre a educação. Peço desculpas, mas é porque realmente eu não consegui ver a pergunta, senão teria colocado no ar. O Valdecir Soares também, parabéns, Joaquim e a Irlana, ótima entrevista por conta da presidente da associação aqui. Eu só faço pergunta aqui, fico aprendendo cada vez mais com ela. E amanhã, a partir das 18 horas, né, sim, a gente vai estar acompanhando, eu vou assistir também, porque a gente acaba aprendendo e tirando informações para produzir notícias para vocês e para publicar no nosso portal, que é o abcdigital.com.br, para botar no nosso canal do YouTube. Essa entrevista daqui a pouquinho vai estar no canal do YouTube também. Eu quero pedir para o pessoal se inscrever lá no canal, participar, curtir, fazer pergunta, sugerir pauta, porque a gente tem que desenvolver esse aspecto da cidadania. Ailana, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelos 18 anos amanhã aí da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Caetano do Sul. E sempre que tiver informação, conte com a gente, que a gente está aqui exatamente para divulgar. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Ailana Pousato, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Caetano do Sul, falou com você.